Olá a todos, voltamos com mais um vídeo em nosso canal sobre os fenômenos que estão acontecendo em todo o mundo na série O que está acontecendo com o nosso planeta. E muita coisa quase que diariamente vem acontecendo ao redor do nosso planeta. E o mês de maio não tem sido diferente dos primeiros 4 meses do ano. Pois, logo no primeiro dia até hoje, já foram muitas as manifestações de fenômenos em várias partes do mundo. E em tempo real, você fica sabendo de tudo a partir de agora. Começamos no dia 1º, com as imagens do vulcão Aso, que fica ali no Japão. E ele parece estar acordando, porque começou uma erupção neste vulcão. E esta erupção que você está vendo nas imagens deixou toda a população ao redor em estado de alerta. As imagens que temos por enquanto são estas. Neste mesmo dia, lá no continente árabe, o Irã, depois das fortes chuvas que sofreu no mês de abril, que vocês acompanharam aqui em um dos vídeos desta série, começou a aparecer de forma muito estranha várias rachaduras no solo. O chão do deserto do Irã está literalmente se abrindo. Vejam aí essas imagens que são impressionantes. O que aconteceu nesse país foi as chuvas torrenciais, as tempestades, grandes inundações, e que agora, após passar esse período sombrio, começa a aparecer esse fenômeno da terra literalmente se abrir neste país. Já no dia 2, aqui para o lado da América do Sul, observe esta imagem em uma cidade da Bolívia. A terra se rompe e começa a se mover num grande deslizamento de terra, deixando dezenas de vítimas. Vejam as imagens, são impressionantes. Essas casas que infelizmente desabaram com esse deslizamento de terra. Mas o interessante são essas imagens da terra se movendo. Ainda no dia 2, o Kuwait ele sofreu mais uma vez a invasão de milhares ou milhões de insetos, assim como vem acontecendo na Arábia Saudita. Vejam as imagens. Vejam essa imagem impressionante de como ficou este camelo. Está totalmente tomado por gafanhotos. Isso é só para você ter uma ideia do quanto essa praga tem assolado esses países no Oriente. Agora vejam esse fenômeno que aconteceu no amanhecer do dia em Sumatra, na Indonésia. Observe que o sol à esquerda está brilhando, mas ao mesmo tempo à direita dele uma abertura de luz muito estranha. Isso chamou a atenção desse morador, que resolveu filmar essa manifestação tanto quanto estranha que ocorria ali no céu. O certo seria apenas o lado do sol estar brilhando, principalmente porque estava amanhecendo, mas essa imagem de fato é muito interessante. E como temos visto aqui mesmo nesta série, a Indonésia tem sido o país que mais tem acontecido essas estranhas manifestações de fenômenos dos mais variados. E você tem acompanhado isso aqui. Agora fica a pergunta, o que está acontecendo com esse país?
para tantas manifestações de fenômenos em tão pouco espaço de tempo? Bom, deixo isso para vocês responderem aqui abaixo na descrição. Só lembrando que esse fenômeno aconteceu no último dia 2. Agora, no dia 3, milhares de gafanhotos continuam invadindo a Arábia Saudita. Vejam a manifestação dessa praga em pleno deserto. لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله. Esses países árabes também têm estado no ranking dos países onde muitos fenômenos têm acontecido. A Arábia Saudita é um desses países. Agora, indo para o dia 4, algo de muito estranho que classifiquei como um fenômeno também aconteceu em uma praia no Equador, onde milhares de peixes amanheceram mortos. Vejam. Bom, segundo alguns estudiosos, pesquisadores desse país, eles relatam que quando esse tipo de fenômeno acontece, é um prenúncio de um forte terremoto que poderá acontecer nos próximos dias, segundo eles. Sendo que isso já aconteceu e logo após o sismo veio a acontecer de fato. Vamos esperar para ver se de fato as pesquisas desses estudiosos no assunto irá ou não acontecer. O certo é que os peixes estão aí, infelizmente. Vejam milhares deles mortos nessa praia por nome de Manta, no Equador. Agora, neste mesmo dia, em Missouri, nos Estados Unidos, vejam a imagem de um meteorito que foi capturado por uma câmera de segurança. Vejam novamente em câmera lenta. Esse meteorito caiu assim como muitos outros têm caído em todo o planeta, mas esse caiu no território de Missouri, na América. Já no dia seguinte, em Barcelona, na Espanha, observe esse redemoinho de areia que se formou. Esse fenômeno muitos chamam aqui no Brasil como pé de vento, mas não deixa de ser um fenômeno. Isso ocorreu no dia 5. Agora, voltando aos Estados Unidos, aconteceu a formação de uma supercélula que anunciava um tornado em Nebraska. That's crazy. I've never seen that. See, I will stand out here and watch it until it chases me inside. It looks like it's gonna miss us. Thankfully, it's going south. Nós não temos a imagem desse tornado, mas veja este que aconteceu no mesmo dia em Taoka, no Texas. Esse fenômeno tem acontecido em todo o mundo, mas nos Estados Unidos, acredito que seja um dos países onde mais se manifestam esse tipo de fenômeno natural.
Agora, depois da invasão de insetos em países árabes, como nós temos mostrado aqui, e também na França, no final do mês passado, com a manifestação da praga das moscas, vejam o que aconteceu em Naples, na Flórida, no dia de ontem, dia 6. Uma invasão de insetos mostra que algo de muito estranho está acontecendo no mundo. Porque vários países ao mesmo tempo têm sofrido com esse tipo de fenômeno. E os Estados Unidos é mais um deles. O que será que está acontecendo com o nosso planeta? Agora veja o que aconteceu neste mesmo dia na Austrália. Uma grande tempestade de areia se abateu nesta localidade e essas são as imagens. Ainda no dia 6, na Grécia, vejam a manifestação desse arco-íris. Os moradores gregos dessa localidade jamais pensariam que nesse mesmo dia iriam sofrer uma tempestade de chuva e frio. E foi exatamente o que ocorreu no final da tarde de ontem, dia 6. Não muito distante da Grécia, no país da Romênia, desde o último dia 30, vem ocorrendo algumas manifestações climáticas muito estranhas, como tornados, que outrora não acontecia ali. E agora, no dia de ontem, aconteceu essa forte tempestade de granizo. Esse é mais um país da Europa que vem sofrendo com esses fenômenos. E hoje, dia 7, na Indonésia, o vulcão Sinabung começa a dar sinais de forte erupção, assustando os moradores desta ilha próxima. Até o momento, eu não tenho outras imagens para mostrar, bem como notícias mais detalhadas sobre esse ocorrido. Mas o fato é que esse vulcão, se acordar de forma mais agressiva, vai trazer certamente graves consequências para esse povo. E ainda no dia de hoje, em Papua Nova Guiné, aconteceu um sismo de 7,1 de magnitude. Vejam. Muitos sismos têm acontecido em todo o mundo. E praticamente todos os dias a terra treme. E nesse país não foi diferente. Começando com a imensa tempestade de poeira em Mildura, na Austrália. No último dia 8, agora de maio, essa imensa tempestade que cobriu praticamente toda essa cidade e fez o dia virar noite nesta localidade na Austrália. Nesse mesmo dia 8, fortes inundações na Rússia após uma grande tempestade que tem caído sobre algumas cidades ali desse país. Nem parece que a própria Rússia, há dias atrás, sofreu com grandes tempestades de neve e agora vem sofrendo aí com dilúvios sobre essas localidades a ponto de estar nessa situação. Isso não é no Oriente, mas na Rússia. Agora vejam essas imagens do dia 9 no Texas, Estados Unidos. Uma forte tempestade de granizo caiu sobre esta localidade. Como os próprios moradores ali denominaram, verdadeiras pedras caíram do céu. Muitos fenômenos estão acontecendo a todo momento em todas as localidades do mundo. E nós estamos trazendo aqui, mostrando para você, nessa série, o que está acontecendo com o nosso planeta, com fenômenos dessa natureza que estão acontecendo pelo mundo. No Paquistão, que sofreu há poucos dias aí com fortes tempestades, que trouxe muitas inundações para esse país, veja o que esse garoto colhe do chão.
pedras de granizo que caiu sobre essa localidade. Ainda no dia 9, aqui pro lado da América do Sul, veja esse redemoinho de poeira na Argentina. Agora, indo para o México, observe essa forte tempestade de granizo. O interessante é que essas tempestades elas estão vindo com ventos de furacão. Esse que chegou a quase 90 km por hora. Isso no dia 9. Voltando para a Rússia, que tem sofrido com algumas tempestades, na localidade de Vladivostok, observe o céu com essas nuvens de supercélula sobre esta cidade. Veja de outro ângulo o que essa população iria sofrer minutos depois, com uma forte tempestade. Isso aconteceu na Rússia no último dia 10 de maio. Vindo novamente para a América do Sul, um verdadeiro dilúvio caiu sobre a cidade de Asunción, no Paraguai, a ponto de trazer inundações como estas que vocês estão vendo agora. O interessante é que isso é um verdadeiro fenômeno climático, porque há poucos dias essa mesma cidade estava sofrendo com uma onda muito forte de calor. E essas tempestades que caíram seguida dessas inundações estão praticamente fora de época, porque nessa localidade é verão. Observem que esse povo também não estava preparado para receber tão grande volume de água nesta localidade. Isso também aconteceu no último dia 10. Enquanto acontecem essas tempestades e inundações aqui no país vizinho, Paraguai, no Peru, o mar está em fúria. Observe essa imagem impressionante. Vejam que as ondas são fortíssimas a ponto de levar esses barcos. Agora observe essa imagem na Guatemala. As chuvas elas provocaram a diminuição do lagar do vulcão que fica nessa província. A mistura da água
ou esta larva do vulcão, fez acontecer esse tipo de fenômeno nesta província da Guatemala. Viene más fuerte. Isso também aconteceu no último dia 10 de maio. Nesses últimos 3 dias, a Guatemala sofreu no mínimo por 3 fenômenos. O primeiro foi esse, o segundo foram inundações, e o terceiro foi um terremoto de 6,1 que atingiu a cidade de Plaza, na costa desse país. Essas foram imagens que chegaram até nós desse evento que aconteceu agora no último dia 12. Esta fue la casa que se cayó y la de Perú lo que está ahí. Casi mata a Perú. 2 casas se cayeron. 2 o 3. Veja algumas imagens do terremoto que atingiu o Panamá exatamente às 14 horas e 24 minutos, horário local. ¿Por dónde tú quedaste? No, hombre, yo estaba allá atrás. Yo me fui para afuera huyendo. Pero fue miedo allá porque se cayeron. Che, gracias a Dios no hay. Observe essa imagem interessante, esse fenômeno que aconteceu nas areias de uma praia na Costa Rica, após esse terremoto que foi sentido nessa localidade que fica bem perto da cidade de Plaza, onde o epicentro aconteceu. Uy, son grietas profundas. No te pises para allá, no te metas para allá. Porque tú estás pisando donde vas caminando, para que ya todo mundo. Agora, para encerrar no dia 12, mais uma vez, a praga de gafanhoto continua na Arábia Saudita. Vejam nesta imagem os gafanhotos invadindo uma mesquita nesta localidade. Muitos estudiosos estão dizendo que a Arábia Saudita está sofrendo uma praga bíblica ou uma praga apocalíptica. Eu particularmente não tenho dúvida que esses seriam sinais que antecederiam os dias finais. E nós, de fato, vivemos os dias finais. Muitas coisas estranhas estão acontecendo por todo o planeta e nós estamos vendo ao vivo e a cores aqui no nosso canal. Por isso vamos continuar com esta série, sempre trazendo essa pergunta central: o que está acontecendo de fato com o nosso planeta? São fenômenos dos dias finais? São fenômenos que são provocados pelos homens? Enfim, deixe aqui abaixo o seu comentário e continue conosco, curtindo e compartilhando os nossos vídeos para que outras pessoas possam ser alertadas acerca dessas coisas que estão acontecendo no mundo. Bom, este é um fenômeno que tem acontecido em muitos lugares. Tem gente que diz que é o projeto Bluebeam. Eu particularmente acredito que isso seja algo sobrenatural, né? Essas nuvens não se formam assim porque o homem quer. É difícil de entender que essa imagem seja um holograma, mas tem muita gente que acredita. Essa foi uma nuvem que se formou ali no céu de Palermo, na Itália.
Isso aconteceu no último dia 9 de maio. Agora vamos para o Japão, onde aconteceu mais um terremoto. Você observa aí nas imagens esse país que já é conhecido pelos sismos e também pelas grandes ondas que nós temos testemunhado. Essa população praticamente já está acostumada com esse tipo de fenômeno. Isso aconteceu no último dia 10. E aqui no canal, nesta série, você tem acompanhado com exclusividade todas essas imagens que têm chegado até nós. Nesses últimos dias, principalmente esse mês de maio, tem acontecido grandes tremores em todo o mundo. Esse que aconteceu no Japão foi de 6.1. E o próximo aconteceu no Panamá, no último dia 12. Vejam as imagens desse sismo que aconteceu pela parte da tarde. Eram exatamente 14 horas e 7 minutos quando a terra tremeu no Panamá e também na Costa Rica. Definitivamente, papá, vea, adiós muelle, se cayó la caseta, qué locura. Temblor fuerte aqui em Chiriquí, Montevideo do Sanguinha City, muito. Todavía. O registro desse tremor foi de 6.7. Esse acontecimento foi no dia 12. Nesse dia, nós tivemos outros eventos pelo mundo afora. Enquanto aconteciam esses tremores nessas localidades, no México, tempestades fortíssimas de granizo. Aconteceu em Chihuahua e também no deserto do México. Vejam as imagens que são impressionantes. Muitos inscritos do canal têm deixado seus comentários dizendo que isso sempre aconteceu, a chuva de granizo. De fato, isso sempre aconteceu, mas não com tanta intensidade, com tão pouco espaço de tempo e com a quantidade que tem caído, que chega a parecer até com tempestade de neve, de tão grande volume que cai do céu. Além das bolas gigantescas, são verdadeiras pedras caindo do céu. La mar, que pinche granizada, cabrón. Puta madre. Sí, pues este venía en putiza. Isso tem chamado a atenção de muitos. Não é pelo fato em si da chuva de granizo, mas é por todo esse contexto que nós temos falado aqui. E continuou acontecendo no dia seguinte, dia 13, também uma grande tempestade de granizo aconteceu em Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Vejam as imagens que não deixam de ser impressionantes. Esse fenômeno que vem acontecendo quase que diariamente em várias localidades do mundo.
Veja outro ângulo dessa terrível tempestade de granizo que caiu em Carolina do Norte. Assim como a chuva de granizo, tempestades fortes têm caído em várias localidades. Vejam essa que caiu também nos Estados Unidos, só que em Orlando. A intensidade de água que cai é muito grande. E isso está acontecendo de uma forma tremenda. Isso ocorreu no último dia 14 de maio. Agora vamos tornar a falar do que tem acontecido em alguns lugares do mundo, que são a invasão de insetos, principalmente aquelas que aconteceram no Oriente Médio, ali na Arábia, no Irã. Também aconteceu uma grande invasão de insetos, no caso moscas, na França, nos Estados Unidos, e ainda continua acontecendo lá em Flórida. Vejam essas imagens. Essa praga que é conhecida biblicamente como a praga dos insetos, a praga de gafanhotos, enfim. Isso aconteceu no dia 14 na Flórida, Estados Unidos. Agora eu vou mostrar uma imagem para você que é impressionante. Eu particularmente tenho me impressionado com algumas coisas. Essa imagem que você vai ver agora é uma delas. Observe essa nuvem estranha que se formou no céu da Argélia no último dia 14. Observe que ela parece um meteoro caindo, mas que parou em um determinado momento. Essa imagem é impressionante. Isso foi capturado em uma localidade ali na Argélia. Volta da ênfase que tem muita gente achando que isso é o projeto Bluebeam, isso é holograma, que isso é criação do homem. Eu acredito que seja algo divino. Outras imagens, bem como outros fenômenos, têm acontecido no mundo. Fenômenos inclusive bíblicos, que aconteceram principalmente ali na época de Moisés, como o fenômeno das pragas de insetos, como fenômenos no céu e agora o fenômeno nas águas. Gente, isso são imagens reais que vocês vão ver a partir de agora. Para não dizer a palavra correta que vocês vão saber qual é, eu vou denominar que o mar ficou vermelho. Veja essas imagens impressionantes. E isso aconteceu no Irã, na Arábia Saudita e também no Peru. Vejam essa sequência de imagens do último dia 15 e dia 16, que foi no Peru. O interessante é que, se nós formos analisar e refletir, as 10 pragas que aconteceram no Egito na época de Moisés estão praticamente se repetindo nesses últimos dias que nós estamos vivendo. E isso que eu estou trazendo para você não é sensacionalismo, é fato. É só você conferir aqui nos últimos vídeos que temos postado na série O que está acontecendo com o nosso planeta. Tem pessoas, inclusive, que dizem que esses mares estão sendo contaminados com produtos químicos. Mas será que isso é coincidência? Um aconteceu no mar do Irã, o outro no mar da Arábia e o último em um rio do Peru, no último dia 16 agora, que é esse que você está vendo. A verdade é que o mês de maio ainda não terminou. Nós estamos aqui falando do dia 16 e muitas coisas aconteceram e que vão ainda acontecer durante esse mês.
e nós estaremos aqui trazendo para você na série o que está acontecendo com o nosso planeta, com fenômenos no mundo. Agora, outra imagem impressionante foi esse tornado duplo que aconteceu em uma região interiorana do México, em Tlaxcala. É isso mesmo, o nome dessa região do México, aonde foi captado esse tornado duplo, essa imagem rara que vocês estão vendo agora. Isso aconteceu no último dia 16. Voltando para os Estados Unidos, nesse mesmo dia 16, em Illinois, também aconteceu uma forte tempestade de granizo sobre essa região. No dia seguinte foi a vez do Líbano, recebeu uma forte tempestade de granizo. Como estamos falando de tempestade de granizo, vamos também falar de uma região que outrora a gente nunca tinha escutado ainda falar, que é o país de Omã. Lá aconteceu essa tempestade e que algo muito estranho apareceu durante esse fenômeno. Você vai observar no detalhe uma luz muito forte que aparece no cair desta tempestade. Observe novamente essa luz estranha que apareceu numa determinada parede que brilhou. Uma imagem muito interessante, não parece ser montagem de jeito nenhum. Isso foi a imagem de um celular, de um cinegrafista amador que estava no momento filmando a tempestade caindo ali nessa região. Muito interessante e impressionante essa imagem dessa tempestade, que logo após, pelo fato de ter sido muito forte, começou as inundações nesse país. Vejam a imagem de camelos sendo arrastados pelas inundações provocadas pela tempestade fortíssima que caiu em Omã. Tenho outra imagem interessante que eu vou mostrar para você. Enquanto caía essa tempestade, foram captados, sabe o que? Sons estranhos no meio dessa tempestade. Gente, isso não é invenção. Foram captados sons estranhos que vocês vão ouvir agora. Ouça novamente os sons que parecem ser de pessoas gritando de dor e desespero. Um som muito forte que incomoda mesmo o ouvido daqueles que estão ouvindo. Isso aconteceu durante a tempestade em Omã no último dia 18, há 2 dias atrás. Nesse mesmo dia, para variar, caiu uma grande tempestade de granizo na Arábia Saudita e veja o acúmulo de gelo que ficou por causa dessa tempestade.
اليوم السبت 14/10 اتوقع. اللهم صل على النبي. Agora eu vou colocar uma imagem forte aqui que pode ser que o YouTube ele não permita e tire a monetização desse vídeo, que foi de raios que simplesmente ceifaram a vida de dezenas de ovelhas no Irã. Uma imagem forte, uma imagem triste, mas que é uma realidade que está acontecendo naquele país que já sofreu inundações, tempestades de granizo, tempestades de chuva e tantos outros fenômenos que estão acontecendo sobre essa região do Oriente Médio. E é por isso que através dessas imagens que vocês acabaram de ver, nesses 10 últimos dias de fenômenos acontecendo, que nós fazemos uma reflexão. Por que isso está acontecendo? São os sinais proféticos dos últimos dias? São os sinais que foram revelados no Apocalipse? O que você pensa em relação a isso? Coloque aqui abaixo o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe também este e outros vídeos desta série para outras pessoas também despertarem e verem que tem muita coisa acontecendo em nosso planeta. Eu, por enquanto, tenho mostrado os fenômenos que têm acontecido no planeta, mas tem outras coisas que estão acontecendo, que considero como proféticos, como sinais. Aqui mesmo no Brasil, você está vendo a situação difícil que está no tocante à política. Fora do Brasil, em Israel, conflitos com os países vizinhos, os países inimigos, com os palestinos. Os Illuminatis trabalhando a todo vapor para implantar o seu governo, a nova ordem mundial, que a gente sabe que não é teoria da conspiração, mas é verdade, isso já foi mostrado e provado aqui mesmo na internet. É por isso que é muito importante você acompanhar os nossos vídeos. Nós temos feito pesquisas, o trabalho tem sido grande aqui para poder mostrar essas imagens para você. Nós estamos mostrando coisas que a mídia tradicional não mostra. Você não acompanha esses acontecimentos nessa mídia aí que já conhecemos como a mídia aberta. Aqui no nosso canal você tem acompanhado com exclusividade tudo o que está acontecendo aí no planeta, com relação a fenômenos no céu, na terra, no mar, enfim. Nós vamos continuar com esta série, porque o mês de maio ainda não terminou e certamente muitas coisas virão. Vamos mostrar para vocês fenômenos que aconteceram do dia 24 até o dia 30. Segura aí porque os fenômenos climáticos estão acontecendo a todo vapor. E o primeiro é dessa forte erupção do vulcão Agung, que fica na Indonésia. Esse vulcão que está constantemente tendo esses tipos de erupção e que a qualquer momento pode fazer um grande estrago nessa região se ele vier de fato a explodir. Porque o vulcão ele está tendo essas pequenas erupções, mas se a intensidade aumentar, aí a questão vai ficar muito séria mesmo. Esse é o vulcão Agung, que fica em uma das ilhas ali na Indonésia. E isso aconteceu no último dia 24. Agora, vindo para o outro lado do oceano, em Oklahoma, nos Estados Unidos, vejam esse tornado, que por sinal, em todos esses últimos 7 dias, muitos tornados têm atingido os Estados Unidos. E essa região de Oklahoma foi uma das mais atingidas não só por tornados, como tempestades de granizo e ventos fortíssimos como ventos de furacão. E nesse dia, como dias anteriores, já estavam acontecendo esses fenômenos nesta localidade. Esse é do dia 24 também. Agora vejam essa impressionante imagem desse tsunami de gelo na Rússia. Observem que impressionante fenômeno que ocorreu em uma região na Rússia. Esse evento também foi no dia 24.
Continuando nos Estados Unidos da América, na Califórnia, vejam esses tornados. Nesse mesmo dia 24, uma onda de tempestades atingiu algumas regiões do Brasil, regiões litorâneas ali de Santa Catarina, e também a capital Florianópolis, como a imagem mostra. Ventos fortes que atingiram em cheio essas localidades e que trouxe consigo repentinas inundações, fazendo com que essa região se tornasse um caos. Todos esses eventos no dia 24. Atravessando mais uma vez o oceano, uma chuva forte de granizo aconteceu em Minsk, na Bielorrússia. Em outra localidade, em Belgorod, na Rússia Ocidental, inundações vieram através das tempestades que atingiram essa localidade. Não muito distante dali, na Romênia, em Dobreets, severas inundações atingiram essa região, provocadas por fortes tempestades nesta localidade. Isso ainda no dia 24. Já no dia seguinte, mais uma vez, a invasão de insetos aconteceu agora na Guatemala. Observe essa imagem. Isso tem ocorrido em vários países do mundo, que é essa praga de insetos. Nós temos visto esta manifestação com frequência, principalmente em países do Oriente Médio e algumas outras localidades, como nos Estados Unidos e na França. Isso tudo ocorrido apenas neste mês de maio. Nós vamos ter que correr um pouco mais porque tem muita coisa para mostrar. Vejam essa imagem capturada de um tremor que aconteceu no Peru. Observe que essas câmeras de segurança captaram o momento exato desse tremor, que atingiu 8.0 na escala Richter em Loreto, no Peru. Enquanto isso, na costa do Chile, onde fica uma geleira, observe o desprendimento de gelo que certamente vai ocasionar fenômenos climáticos nas regiões próximas. Observe que eles capturaram o momento em que essa geleira se desprendeu, trazendo preocupação para aqueles que estudam sobre essas manifestações. Isso ocorreu no dia 26. Agora vejam essa imagem onde na China o dia ficou escuro e ninguém entendeu o porquê. Para a gente entender isso melhor sobre essa escuridão na China, a poluição é tão grande, é uma massa cinzenta que cobre quase toda a região por causa das indústrias, que salta aqueles produtos químicos para o ar e fica um céu
quase que cinzento. Eles praticamente não têm sol e nem lua. E quando há uma manifestação mais elevada de nuvens, acredito que seja por isso que fez essa tremenda escuridão. Mas há outros que dizem que isso foi um fenômeno que raramente acontece nesse país continental, que é o país da China. Isso aconteceu por volta das 10 horas da manhã, em pleno dia, nesse 26 de maio. Seguindo, um outro fenômeno aconteceu no céu da Baía de Bengala, que fica perto do Oceano Índico. Observe esse fenômeno no céu de Bengala. Isso ocorreu também no dia 26. Nós temos aqui, nessa série, visto muitos fenômenos manifestos no céu. E muitos deles são inexplicáveis. A própria ciência, os estudiosos não conseguem explicar. É por isso que nós estamos trazendo aqui nesta série. Quero abrir um leque aqui dizendo que estarei fazendo uma matéria especial sobre os fenômenos que vêm ocorrendo nos céus. Tenho várias imagens aqui exclusivas que não aconteceram apenas neste mês e que eu estarei trazendo para você em uma próxima matéria aqui no canal. Agora vamos para o dia 27, onde muitas coisas aconteceram pelo mundo. Observe esse fenômeno de um vulcão de lama que entrou em erupção ao sul do Irã. Esse fenômeno que não é comum nessa localidade e que aconteceu e vocês estão vendo e comprovando as imagens. Nesse mesmo dia, no México, já à noite, uma bola de fogo é vista caindo do céu nas cidades de Uruapan e Michoacán, no interior do México. Esses meteoritos que foram avistados nessas localidades, segundo os moradores, disseram que houve um estrondo e que no mesmo momento os sinais de telecomunicação foram cortados por alguns segundos. Mira, perro. Verga, se ve que cayó así, era, güey. Fácil, la verga. No mames. Mira cómo se ve la rayonona que cayó desde aquí. Mira. No mames. Aquí mero es la escena donde cayó el meteorito. Ahí estaba para que se caldien. Y acá hay otro pedazo que cayó del otro lado. Todo está quemado. Este fenômeno nestes últimos dias tem acontecido bastante e muitos deles têm caído em várias partes do planeta. E esse aconteceu no último dia 27. Agora voltando para o Brasil, onde nesses últimos dias ele sofreu por uma onda de tempestades de granizo. Veja essas imagens que aconteceram no Rio Grande do Sul no último dia 27. Olha isso aí, mano, é gelo, cara! Mais uma vez eu digo a todos que esse fenômeno antes era comum. Hoje, pela intensidade e pelo volume que tem caído do céu, já não está sendo considerado como um fenômeno comum, que tem acontecido em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, como mostra as imagens. Tem carro do vidro quebrado aqui, ó. Avenida Rio Branco, Caxias do Sul, te liga. Quase 6 horas da tarde, ó. Olha o rio de pedra de gelo, maluco. Ainda no dia 27, os Estados Unidos continuam sofrendo com essa onda de tornados
Esse aconteceu em Indiana. No, 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 no. This can't be. Oh my gosh. No. The birth of a tornado, people. Unreal. No, don't form, don't form. Don't you touch down. Oh, please don't do it. Don't do it. Come on, don't form, don't form. No dia 27 também, nos Estados Unidos, em Oklahoma, continuaram as severas inundações provocadas pelas tempestades e pelos tornados que atingiram essa região nos dias 24, 25 e 26, respectivamente. Em outra região dos Estados Unidos, observem essa supercélula que assustou a população da localidade de Nebraska. No dia seguinte, os tornados continuaram nos Estados Unidos. Vejam esse tornado gigantesco na região de Kansas. A manifestação desses tornados tem sido tão intensa e tão forte que eles têm trazido danos catastróficos para essas populações. Our house is gone. Vejam esse vídeo dessa jovem em desespero na região de Dayton, nos Estados Unidos. Oh my God. There's a tree in our front yard. Our house is done. Oh my God. We were just sitting out here. Não somente os tornados, como ventos fortíssimos têm atingido toda essa região. Vejam mais uma vez a região de Kansas, que foi atingido por ventos acima de 150 km por hora. Isso já no dia seguinte, dia 28. Também nos Estados Unidos, só que na região da Pensilvânia, observe esses ventos de tornado. De tanto acontecer esses fenômenos climáticos nos Estados Unidos durante dias, enfim, a mídia resolveu falar, de forma tímida, porque na realidade eles não gostam de falar esse tipo de coisa. Ontem mesmo estive vendo uma matéria que falava que mais de 200 tornados, não sei se foi exagero desse jornal,
estava dizendo que atingiu toda a região dos Estados Unidos. A verdade é que não só nesses últimos dias, como desde o início do ano, os Estados Unidos da América têm sofrido com todas essas manifestações de fenômenos climáticos, e nós temos mostrado aqui nesta série. Além, é claro, de outros fenômenos que têm ocorrido em nosso planeta. Bom, como nós estamos falando bastante sobre tempestade de granizo, vejam essa coletânea de imagens que aconteceu no dia 28 na Romênia. Uma tempestade de granizo que atingiu em cheio toda essa região. Observe os transtornos, os prejuízos causados por essa forte tempestade de granizo que caiu nesse dia, no dia 28, nesse país. No dia seguinte, vejam esse tornado em Minsk, na Bielorrússia.
onde uma forte nevasca em pleno verão australiano aconteceu no último dia 30. A Austrália também que tem mostrado aqui para nós, do outro lado do mundo, alguns fenômenos que vêm ocorrendo por lá. Agora, para variar, na Arábia Saudita, no último dia 30, uma nuvem de gafanhotos invadiu essa região. Nós aqui havíamos falado antes que algumas regiões do Oriente Médio têm sido assoladas por esse fenômeno de invasão de insetos, a chamada praga do deserto. Ainda no dia 30, o dia de ontem, um forte terremoto aconteceu em uma localidade no país de El Salvador. Observe a imagem desse tremor. Acredito que você percebeu que foram muitas as manifestações nesses últimos 7 dias, os últimos dias do mês de maio. Não tenho dúvida nenhuma que mais fenômenos irão acontecer nesse mês que vai começar. E nós estaremos aqui com esta série trazendo para você em tempo real todas essas manifestações que ocorrerão neste mês. É por isso que nós temos indagado essa questão. O que está acontecendo com o nosso planeta? Já estamos na metade do ano e cada vez mais tem surgido fenômenos e a intensidade de cada um deles tem aumentado de forma assustadora. Muitas teorias aqui na internet dizendo que isso está sendo provocado pelo planeta Nibiru. Outros estão dizendo que esses fenômenos estão sendo provocados pela tecnologia que o homem tem criado e que tem manipulado a própria natureza. E há outros também que acreditam que todos esses fenômenos têm sido permissão de Deus para mostrar que Ele existe, que Ele é real e que Ele é o único que pode mexer com a natureza, fazendo com que esses fenômenos surjam, por algum propósito, é claro. Porque a intensidade desses fenômenos tem aumentado nesses últimos dias. Será que estamos nos últimos dias mesmo? Estamos perto, de fato, de uma manifestação poderosa? Você acredita que algo pode se manifestar ou alguém? Você acredita que algo mais forte do que tudo isso pode acontecer? Deixe aqui abaixo o seu comentário, curta e compartilhe este vídeo para que muitas outras pessoas possam assistir. Eu tenho observado que os vídeos desta série estão tendo pouca relevância, porque a plataforma está de fato cortando a relevância desses vídeos. Então é muito necessário que você compartilhe, que você deixe o like, porque a população precisa saber disso, precisa saber do que está acontecendo em nosso planeta, para que cada uma delas estejam preparadas para um possível acontecimento mundial. Eu tenho sentido dentro, no meu interior, que algo de muito estranho está para acontecer. Eu não sei se você também está sentindo isso, mas o Espírito que está em mim testifica que alguma coisa está prestes a acontecer. Então, vamos estar preparados para algo que pode nos surpreender. Começando lá no Oriente Médio, com centenas de gafanhotos, uma verdadeira nuvem de gafanhotos que invadiu o Paquistão no dia 30. Essas imagens nós não mostramos no vídeo anterior. Vejam essa nuvem impressionante de gafanhotos que invadiram esse país, o Paquistão. Vocês já perceberam que essa praga está acontecendo não só no Oriente, como em alguns países, tanto da América do Norte, como os Estados Unidos, e aqui também na América do Sul, além de outro país na Europa, como a França, onde recebeu uma invasão de moscas. Agora, o interessante é que isso foi uma das pragas que aconteceu ali no deserto do Egito, no período de Moisés. E hoje nós estamos percebendo que está acontecendo praticamente a mesma coisa. Esses 10 fenômenos que aconteceram no Egito na época de Moisés, hoje está acontecendo em nossos dias contemporâneos.
Indo para outra região da Península Arábica, lá na Arábia Saudita, aconteceu uma tempestade de areia, que é essa que você está vendo agora. Esse fenômeno às vezes acontecia na Arábia Saudita, mas agora tem acontecido de forma constante e com uma intensidade muito maior. Por isso que nós estamos classificando ele como um fenômeno natural. Agora, vindo para a América do Sul, no Chile, no dia 30, aconteceu algo fenomenal que não costuma acontecer, esse tipo de manifestação nesse país, que foram tornados, no mínimo 2 tornados e nuvens funil castigaram as cidades de Concepción e Los Angeles de Biobío, que fica ao norte do Chile. Vejam as imagens que são impressionantes desses tornados e verdadeiras nuvens funis, chegando a quase 200 km por hora, que atingiu essas localidades, deixando pânico e fazendo muito estrago para essa população. Já passou! Vejam essa outra imagem impressionante. Vejam a força dos ventos que arrastam tudo pela frente. Volto a dizer que essa população do Chile não está acostumada com este tipo de fenômeno nessa região. E agora aconteceu com no mínimo 2 tornados, seguido de ventos de furacão. Remolino. Remolino. ¿Pegué la banderita? As pessoas em pânico conseguiram ainda capturar com seus celulares essas imagens que vocês estão vendo aqui. Gigante, Coco. Viene para acá. Mamá, ¿qué hacemos? ¿A dónde? Aquí, tu hermano arriba. Ah, mira. Háblale a tu papá para que lo venga. Papá, ¿y qué hacemos, mamá? ¿Qué vamos a hacer, hermanita? Se cortó la luz. Mamá, pero nos va a reventar en la cara. Agora veja os estragos em uma das localidades na passagem de um desses tornados. Os prejuízos foram incalculáveis e infelizmente tivemos vítimas fatais na passagem desses tornados
bem como os estragos que os ventos fortes trouxeram para esses lugares. Isso tudo aconteceu na tarde e noite do dia 30 no Chile. Agora, no dia 31, mais uma erupção do vulcão Agung na Indonésia. Há exatos 5 dias atrás, esse vulcão também passou por uma enorme erupção durante a madrugada e agora novamente ele acorda trazendo pânico para a população dessa ilha na Indonésia. Agora vejam essa imagem que parece ser uma imagem comum de alguns carros que estão tocando fogo. A impressão que dá é que esses carros explodiram por algumas questões naturais, mas na realidade esse fogo foi ocasionado pela temperatura que esse país está passando, os indianos. A temperatura está chegando a 50 graus centígrados. E a tendência até o próximo final de semana passar dos 50 graus. Ou seja, muito quente a ponto de estar acontecendo esse tipo de manifestação, tamanha a alta temperatura que está recebendo essa população. Percebam que os fenômenos continuam acontecendo. Nós havíamos feito o vídeo anterior e tivemos que fazer esse vídeo extra para mostrar que não para os fenômenos que acontecem em todo o planeta. E o que será que está provocando todos esses fenômenos? É uma pergunta que eu quero deixar aqui para que você responda nos comentários. A verdade é que alguma coisa está acontecendo com o nosso planeta. Não é possível que esses fenômenos sejam algo natural. Eles têm acontecido de uma forma muito intensa. Nós temos mostrado desde o início de janeiro até o dia de hoje, o 6º mês do ano que está começando, o mês de junho. E certamente nós estaremos trazendo muito mais fenômenos aqui em nosso canal durante esse mês de julho. O mês de maio foi um dos mais intensos de todos que passaram. E junho, com certeza, não será diferente. Esse foi mais um vídeo da série O que está acontecendo com o nosso planeta, com fenômenos no mundo. Peço que você deixe o seu like, o seu comentário e também se inscreva em nosso canal, para que você não perca nenhum dos nossos vídeos atualizados. Muito obrigado, eu sou o Fábio Santos, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo aqui no canal Alerta Cristão.